Bom, começamos então. Hoje a ideia da fala vai ser dividida em 2 blocos. Sim? O primeiro, eu vou tentar, boa noite, vou tentar comentar simplesmente alguns parágrafos, né, do programa. Isso com o intuito, são os parágrafos que falam sobre o funcionamento, a organização, o laço entre nós, que é proposto, e esse laço que visa alcançar o objetivo da instituição, que é, fundamentalmente, formar analistas, não, desenvolver o saber da psicanálise. Então, vou tentar comentar esses parágrafos do programa, que é o funcionamento para alcançar esse objetivo, né? Se tem coerência ou não. E o segundo bloco, eu vou tentar marcar a oposição que tem esse programa com a tradição da formação psicanalítica, ou seja, vou usar um diagnóstico de Lacan sobre as instituições psicanalíticas, também muito esquecido, muito abafado na nossa comunidade, mas está aí para quem quer ler. E vou tentar atualizá-lo, porque Lacan fez isso em 1960, atualizá-lo com algumas ideias da filosofia da ciência. Basicamente, a tese que eu vou querer apresentar no segundo bloco é que as dificuldades que os candidatos têm, os jovens analistas, os não analistas, os candidatos, as dificuldades que não entendem Lacan, que é difícil, que não sei o que, tudo isso, não depende, eu vou tentar argumentar isso, não depende nem da falta de experiência clínica dos candidatos, nem nenhuma dificuldade intrínseca à teoria psicanalítica, ou seja, que Lacan é escuro, que Lacan é complicado. Eu vou tentar dizer que não tem a ver com isso. E, pelo contrário, que tem a ver, está totalmente vinculada com uma política das instituições psicanalíticas para criar, para produzir analistas medíocres, técnicos, clínicos. Pronto. É dizer que essa inibição que a maioria dos jovens tem quando entra numa comunidade analítica depende do desejo da instituição analítica. Ou seja, não é um problema individual de vocês. Essa vai ser a tese que eu vou tentar apresentar e colocar à discussão. Estou me comportando como um psicanalista. Você vai, chega no consultório e me diz, eu tenho um problema, eu não consigo fazer tal coisa, e porque eu sou assim, porque eu não sei o quê, porque toda a vida foi assim, porque eu não consigo, e você disse, bom, vamos ver, faz um diagnóstico, me parece que isso que disse que é você, que depende do teu eu, depende do teu inconsciente, ou tem a ver com o inconsciente, que é o discurso do outro. Já não é teu íntimo, assim, pelo menos próprio, individual, autônomo. Mas, bom, vou tentar demonstrar isso. Vamos ver se sabe. Pode falhar. Bem, sim. Então, vou interpelar vocês. Tranquilos. Eu já fui, tomei banho de pipoca. Vou criticar a comunidade analítica. Sim. Fui para a casa de vovô, os pombos voaram, tudo certo na Bahia. Eu corro lá no dique do Tororó, que tem os orixás, aí eles fizeram assim para mim, todos. Iansá, tudo. Oxalá, Xangô. Então, como diria a Betânia, todos os pajés na minha companhia. Então, tranquilo. Bom, primeiro bloco. Os participantes desta convocatória consideram este programa de investigação em psicanálise como um modo alternativo ao modelo imposto em nosso meio, no qual o mestre ensina aos alunos. Então, o programa de investigação é um modelo alternativo ao tradicional modo de funcionamento das instituições.
Você já vê aí que tem a tensão que eu tento trazer no título entre pesquisar, programa de investigação, e o modo tradicional, formação mestre-aluno. Então, aí você já tem... E nós propomos que esse programa é um modo alternativo. Beleza? Então, não aceitamos, estou lendo o programa, não aceitamos argumentos dogmáticos e tampouco aceitamos argumentos ad hominem, ou seja, basados na autoridade de quem fala. Quer dizer, em nosso modo de funcionamento, não teríamos que ter mestres e alunos. Eu estou falando aqui, não teria que ser mestre, você não teria que ser alunos, e não poderíamos estar todo o tempo, Lacan diz, porque Freud diz. Não dá. Em todo caso, se usamos o que Lacan diz e o que Freud diz, seria para pesquisar, para interrogar, sim, mas não seria Lacan diz. Bom, então, escolhemos, se não é o dogma, sim, escolhemos a interrogação e a argumentação lógica como ferramentas indispensáveis para aceder ao saber específico de nossa prática. Interrogação e argumentação lógica, daria para falar, teríamos que fazer, talvez em algum momento convém que a gente discuta como o que é uma interrogação, como se faz uma argumentação lógica, sim, mas por enquanto vocês podem ver que tem uma diferença em relação ao saber. E há uma diferença entre você interrogar ou argumentar logicamente supõe uma relação ao saber que você não sabe. Não é um conhecimento, não é um conhecimento enciclopédico, é uma relação diferente com o saber. Assim como a pesquisa é uma relação diferente com o saber. Eu vou pesquisar algo que não sei. A formação geralmente de mestre e aluno se passa aquilo que se sabe, que já está consolidado. E é geralmente essa relação que se tem com o saber. Então, não sei Lacan, não sei Freud. Nós dizemos que aqui vamos trabalhar o meio da nossa instituição é a argumentação e a interrogação. Então já apresenta uma lógica diferente. Se eu interrogo, estou interrogando o saber. Você lembra, por exemplo, nós estamos dizendo isso, mas para ter uma comparação que todo mundo conhece, o Descartes. Descartes dizia, vou me interrogar e vou duvidar de todo o saber. Já era uma relação ao saber diferente de dizer, eu quero aprender enciclopedicamente e tal coisa. Por exemplo, os analistas geralmente dizem, nossos colegas, li por exemplo, além do princípio do prazer, e ficam extasiados sempre que lê, fica que prazeroso, sempre a gente encontra uma coisa nova. Mas você não vê assim? Falamos isso. Voltei a ler 50.000 vezes. Primeiro, é difícil você encontrar uma coisa nova além do princípio de prazer, porque já seria paradóxico, porque além do princípio de prazer é a repetição, a compulsão à repetição. Mas tudo bem. Tirando isso, bom. O Foucault, por exemplo, quando veio o Machado aqui na UFBA, na reitoria, contou que o Foucault, no último momento, quando ele falava com o Foucault, ele disse que o Foucault disse que já não lia mais por prazer, que ele tinha perdido o prazer da leitura. E que ele só procurava, pesquisava, ia aos arquivos para encontrar aquilo que ele estava teorizando, formulando, pensando. Bom, bem diferente dos analistas que parece que tem muito prazer quando leem além do princípio do prazer. Não é? Bom, duas posições diferentes, estudar e pesquisar. Para mim, que o melhor estabeleceu assim há pouco tempo foi o Martin Grinkiewicz, analista, membro da instituição de Buenos Aires, que quando você fez a refundação, está o vídeo que vocês têm, ele disse que a apertura, ele estava contando, né, a história e o que é apertura também, disse a apertura é um lugar para pensar. Ele estava e acentuou muito a ideia de pensar, interrogação, argumentação lógica, é um lugar para pensar. E podemos discutir, debater, a ideia é pensar, não trazer as citações. Eu pensei que foi feliz nesse modo de apresentar a instituição. Agora, se vocês querem ter um acesso intuitivo, pelo menos,
ao que uma interrogação lógica, ou ao que uma interrogação ou uma argumentação lógica, vocês podem ver, no princípio, a revista da instituição, que tem menos o último número, estão todos publicados na página, no site, e todos os trabalhos se propõem trabalhar dessa maneira. Então, vocês vão ver pessoas em ato escrevendo artigos, tentando interrogar, tentando argumentar logicamente. Então, é uma boa maneira para aprender em ato, vocês lerem esses textos. E vocês vão ver que é um estilo bem diferente do tradicional dos textos analíticos. Outra maneira são os vídeos que estão no YouTube, no canal YouTube da gente, aí tem as jornadas também. E outra maneira, espera-se que sejam essas apresentações que eu faço, que de alguma maneira possam transmitir alguma coisa dessa interrogação ou dessa argumentação. Sim? Esse é o modo de aprender intuitivo. Bom, então, o que se faz na instituição é um trabalho é de um conjunto de pesquisadores, inclusive de diversas áreas, disciplinas ou investigações com trajetórias e interesses pessoais diferentes que podem vincular-se em torno ao programa. Sim? Então, vê que a exigência não é ser analista. Esse trabalho é para fazer um trabalho de um grupo de pesquisadores, diferentes trajetórias, diferentes disciplinas, não está de analistas, o qual estão convocados os não analistas. Vamos dizer assim. A única exigência seria que a diversidade de interesses pessoais vocês consigam articulá-lo ao programa, que é a ferramenta para poder desenvolver isso. Então, aí eu quero já começar a interpelar vocês, porque todos vocês estão aqui e leram o programa e diziam, pô, que bacana, gostamos. Mas todos, quase todos, prontamente me esclareceram que não estavam formados em psicanálise, que não entendiam Lacan completamente. Todos fizeram essa ressalva, né? E então, como assim? De qualquer maneira, vocês são muito corajosos porque estão aqui. Tem outros que também falaram, adoramos, né? Mas não, é muito ambicioso. Ainda não estou pronto para semelhante. Eu não sei se não leram, estavam mentindo, não leram, porque interesses. Bom, mas diziam que não. É interessante, porque a mais corajosa de todos foi a pessoa que aparentemente está mais longe da psicanálise, porque não se formou em psicologia, porque não estudou, e não vou dizer quem, não vou nomear, não vou mostrar, mas está aqui presente, que apenas me perguntou se não sabendo Freud e Lacan, não sendo formada, era aceita por nós. Mas não duvidou da sua capacidade, duvidou de nós, se aceitássemos, entendeu? Mas ela disse, se me aceita, eu vou, gostei. Não acrescentou muito, não entendo, não sei, estou apenas começando, olha, vamos devagar. Só pelo menos eu podia falar. Só você podia falar até. E o pior de tudo, que no primeiro encontro disse que entendeu todo. Uma ossada, né? Vai ser irresponsável. Mas, bom, mostra o tamanho do problema. Vocês viram. Mas, bom. Então, assim, eu não entendo, porque me parece que em outros lugares da vida você não faz isso. Eu não imagino você, tem um trabalho bacana, vão ganhar 40 mil reais. Não estou pronto ainda. Estou começando. Eu não vou fazer aquele concurso que paga 20 mil reais porque sou muito novo para ser juiz. Não vejo ninguém fazendo isso. Pô, vamos ter aquela noite de sexo desenfrenado? Ainda eu não tenho muita experiência. Eu não ouço ninguém falar assim. Mas, nossa comunidade, não sei não, vamos ver. Bom, mas, bem,
Então, o que se diz que esse grupo de pesquisadores tem que ter como objetivo intercambiar ideias e conceitos e interrogar as determinações que os mesmos operam em cada uma de nossas práticas, em um espaço de trabalho compartilhado que não implique necessariamente a coincidência em todos os tópicos. Então, vocês têm interesse, né? Sim? Tem interesse. Tem algumas ideias e conceitos? Algumas. Não tanto achismo que todo mundo tem, mas algumas ideias e conceitos? Tem. Tu não, sabe, tu não entendo por que tanta precaução. O problema é disso. Porque tem interesses e algumas ideias para poder compartilhar. Eu já vi que vocês têm muito disso. A última que foi o primeiro encontro, o Felipe, não, você, Felipe, me falou aqui embaixo, já quando terminou, a gente estava conversando, falou que estava pensando sobre como o conceito de gozo é utilizado nas práticas de saúde. O qual já tinha uma ideia, um conceito e já tinha uma interrogação. De, puxa, estou vendo que o gozo se utiliza de determinada maneira que... Não. A Gabriela disse, sim, é levado para a ideia de responsabilidade subjetiva. Aí já estão compartilhando, já tem ideias, aí estão trocando. O Milen disse, o Deleuze tem a concepção de não sujeito, não sei o que, com Lacan. Bom, tem. Amanda dizendo, trabalhando a crítica do anti-édipo, a Freud. Então tem. A pergunta é se vocês vão se animar a desenvolver isso ou vão ficar mesmo, mesmo por aí. É o que geralmente acontece. Você tem ideias, mas não se desenvolve. Então, acho que estamos bem. Tem interesse, tem ideias. Para mim é um problemão, que isso aconteça, que essas ideias só possam se dizer lá embaixo ou não tenham o espaço suficiente para ser compartilhadas, debatidas, pensadas, discutidas e desenvolvidas. É um problemão que tendo a ideia de que, como não se conhece o ultimíssimo Lacan, melhor não falar muito. Porque não é? Dá risada, já é dar risada. Tá? Bom, então, isso mais ou menos é um comentário sobre o programa, é a primeira interpelação que eu queria fazer, e agora eu vou fazer um diagnóstico de por que isso é assim. Eu vou tentar mostrar por que o programa disse que é uma leitura pessoal que estou fazendo, de a quem se opõe. Se uma alternativa, está clara, a alternativa é pensar, a alternativa é discutir, a alternativa é avançar, compartilhar ideias e interesses, tudo bem, mas a que se opõe? Porque isso aqui é uma alternativa. Se uma alternativa a algo. Sim, a um modo tradicional de formação entre mestres e alunos. Mas como é isso em nossa comunidade? Bom, Lacan tem uma questão, um diagnóstico muito claro com isso. Então, vou trazer o diagnóstico de Lacan para vocês. Primeiro, que nossa comunidade sempre diz que o desvio foi pós-freudiano. Você deve ter ouvido falar que os pós-freudianos se desviaram da verdade freudiana e Lacan, com São Jorge, veio a restaurar os caminhos, né, da verdade freudiana. Então, o retorno a Freud. Bom, isso é falso. Falso historicamente, falso logicamente, mas eu acabei de fazer um trabalho, está aí para ver se é publicado, mas eu não vou entrar nisso. Só basta dizer hoje que é falso, não vou argumentar, apenas basta com que vocês confirmem a ideia de que todo mundo repete essa mesma frase. Eu a repeti durante 20 anos. E eu fazia análise, e fazia análise. Fazia análise com feiras, no bom sentido da palavra, de feiras. E nunca questionei essa ideia. Falaram isso, eu falava também. Achava um comentário de Lacan também. Até que um dia já não estava mais em análise, isso há que dizer. Não sei se é uma verdade histórica.
não sei o que tem a ver, mas não estava na análise, e um dia disse, e por que se desviaram os pós-freudianos? Que seres tão aloprados, ruins, que se desviaram? Por quê? Aí fui investigar. Ou seja, passei lendo 20 anos, não sabia muito, o ultimíssimo Lacan, não sei o que e tal, mas continuava a repetir a mesma ideia. Um dia me perguntei, interrogação. No seu programa, interroga, tem como método interrogar. Em um claro espanhol, che, por que se desviaram? Bom, aí fui ler Lacan, fui ler outras coisas, conversar com colegas, tal. E me encontrei com essas frases de Lacan, que nunca na comunidade analítica, durante 20 anos, tinha ouvido. Eu transitei a comunidade analítica. Frase de Lacan. Pois o erro teórico que apontamos na doutrina, o desvio, o erro teórico que apontamos na doutrina dos pós-freudianos, o desvio, coloca-nos na falha do ensino, que lhe corresponde reciprocamente. Sim? Super claro, Lacan. O desvio, pois o erro teórico que apontamos na doutrina, coloca-nos na falha do ensino que lhe corresponde reciprocamente. Então há uma reciprocidade entre por que os pós-freudianos se desviaram, supostamente, e o ensino, a transmissão, o tripé analítico, a formação analítica do ensino. Essa frase é da página 475 da Situação da Psicanálise de 1956. No ato de fundação, página 244 dos outros escritos, Lacan diz: assim, a psicanálise fica por demais à espera e os psicanalistas em posição por demais inestável para que se possa desatar a suspensão em outro lugar que não no próprio ponto onde eles se desviaram, a saber, na formação do psicanalista. Para mim está super claro. Onde se desviaram, onde o psicanalista fica em uma posição inestável, onde a psicanálise fica à espera, na formação, onde se desviaram. Sim, digo porque estamos pensando que o programa é uma alternativa à formação, é uma alternativa ao desvio. Então, a mim parece que essa ideia de Lacan é muito potente, porque ele consegue articular o desvio teórico aos modos consagrados para a transmissão do saber analítico. Então já não é de geração, já não é uma geração ruim que teve lá. Se a mesma formação se transmite para outras gerações, também você pode produzir o desvio. E eu vou lhe dizer que a transmissão psicanalítica não ha mudado muito. Mas isso a gente pode discutir. Bom, como Lacan caracteriza a nossa comunidade? Aí uma série de parágrafos são autoevidentes, quase não vou comentar porque ficam super claros. Em função e campo da palavra, nas primeiras 3 páginas tem tudo isso. Página 239, 240 e 241. Tem todas essas citações que eu vou trazer. Como Lacan, o que Lacan diagnostica de nossas instituições. Diz que as instituições têm a pretensão de regular de maneira tão autoritária a formação do psicanalista que levantava a questão de saber se os modos estabelecidos dessa formação não levavam ao fim paradoxal de uma depreciação perpetuada. Sim? Pretensão de regular de maneira tão autoritária a formação do psicanalista, isso leva ao paradoxo de ser uma depreciação dessa formação. De certo, as formas iniciáticas e poderosamente organizadas em que o Freud viu a garantia da transmissão de sua doutrina justificam-se na posição de uma disciplina que só pode sobreviver ao se manter no nível de uma experiência integral. Então, está dizendo, crítica para Freud, que Freud queria garantir sua transmissão, seu método,
em formas iniciáticas e poderosamente organizadas. Iniciáticas. Sim? E que isso era uma disciplina que só ia se poder manter em forma integral, vamos dizer assim, autorregulada, completa, numa instituição fechada, onde o tripé se forma, se analisa, se supervisiona, tudo junto. Mas não terão elas as formas iniciáticas e autoritárias, sim, da formação, então, mas não terão elas não tenderão a um formalismo enganador que desencoraja a iniciativa ao penalizar o risco e que faz do reino da opinião dos doutos o princípio de uma prudência dócil, onde a autenticidade da pesquisa se embota antes de se esgotar? Você entendeu? Leu novamente. Mas não tenderão elas, as formas iniciáticas, sim, a um formalismo enganador que desencoraja a iniciativa ao penalizar o risco e que faz do reino da opinião dos doutos o princípio de uma prudência dócil, onde a autenticidade da pesquisa se embota antes de se esgotar? Super claro. A opinião dos doutos, né, das feras psicanalíticas, fazem, junto com esse autoritarismo e essas formas iniciáticas, que a piada de, agora a brincadeira de Felipe sobre Jung e tal, fique desencorajada, que não vai pesquisar, sabe? Tinha uma pesquisa autêntica e mesmo sendo uma piada. Mas eu já disse que para mim não, e se eu fosse um doutor, se minha palavra se tomasse na opinião do doutor, poderia te desencorajar. Bom, do mesmo modo, será que ela se harmoniza, ela sempre a formação, com uma concepção da formação analítica que seja a de uma autoescola que, não satisfeita em aspirar ao privilégio singular de entregar a carteira de habilitação, se imaginasse em condições de controlar a construção automobilística? Super autoritária, pior que Detran. Está dizendo que a instituição analítica é pior que Detran. Você tem que ir lá, tirar a tua carteira, vende o carro, faz tudo, né? Aquela terrível. Bom, situação da psicanálise também, isso era função de campo, situação de psicanálise rápido. Diz a psicanálise, a instituição de psicanálise é uma democracia antiga que onde apenas existem mestres, ou seja, únicos grados hierárquicos que denominam suficiências, e dos outros lados estão os contrangidos, os alunos. Essas escolas têm um projeto de construir 100 analistas mediocres. Essas escolas têm um projeto explícito de construir e produzir 100 analistas mediocres. Su único haver, su única produção, su único haver é a produção de analistas. E esses analistas mediocres devem ser entendidos como desintelectualizados. E aí convoca Marx e diz, na passagem da qualidade para a quantidade, ou seja, operários acríticos, técnicos, alienados, diria, não? Se chama Marx, alienação, outro. Severa crítica de Lacan. Depois disse que o analista é meio com débil mental, diz que no texto O Fracasso da Psicanálise, ele diz assim, o psicanalista é sede de uma pulsão plutomaica, ou servo de um Deus enganador. Minhas palavras, minha teoria são recebidas com a profunda má-fé. Cara, cai de pau. Bom, estou falando com as paredes, a famosa frase de Lacan. Não me entendem. Seminário, sim, o Saber do Psicanalista, 1975. Bom, uma descrição breve. Eu tenho publicado já um trabalho mais aprofundado sobre isso, mas assim, não preciso me aprofundar muito, são contundentes. Dá para ver que é uma descrição bem densa, bem crítica. E
E ele diz que tudo isso, basicamente, o grande problema disso, que toda essa organização leva ao deterioro do discurso analítico, leva a uma estagnação da produção do saber analítico. Basicamente, o que lhe interessa é isso, não está diagnosticando para criticar que as pessoas são ruins, ou que não é imaginário, não é... Está dizendo, bom, toda essa organização, que é muito crítica, muito severa, mas tudo isso, o que importa é que, sendo assim, o que se produz é um deterioro do discurso analítico. Isso é o que importa Lacan. Está descrevendo para poder, está diagnosticando para poder solucionar o problema. O diz claramente na página 493 dos escritos, diz: por tudo isso, se perde a comunicação articulada e os debates indispensáveis para todo o progresso científico. Se lembram dos parágrafos? Queremos interrogar, argumentar, debater, compartilhar ideias. É isso. Sim? Para isso, Lacan cria a escola dele. Para lidar com isso, porque além de produzir teoria, Lacan criou a escola dele, a Escola Freudiana de Paris. Criou e depois de 10 anos, a dissolveu. Já está, fechar, não funcionou. É como aquele que aparece no Facebook, que manda aquela evolução do homem, do macaco, assim, e o ser humano volta dizendo, volte que dê merda, né? Essa coisa assim. Bom, Lacan não era evolucionista, o qual não poderia subscrever com essa piada, mas dissolveu a escola e disse, fracassei, me enrolei. A escola tem uma solução, a dissolução. Mas não lhe fizeram muito caso, porque proliferam escolas de psicanálise e instituto, mas ele disse dissolução. E quando ele cria a escola, tenta dar um funcionamento para poder lidar com essa descrição e fazer diferente. E ele cria 3 sessões. Está aí no texto, no ata de fundação da escola, ele cria 3 sessões, que são um modo de organização, laço entre analistas para poder produzir saber. Eu vou ler as 3 sessões que ele trabalha. Psicanálise pura. Vou fazer um resumo, mas psicanálise pura. Essa é uma sessão. Então, vários analistas trabalhando nessa sessão da escola, psicanálise pura. O que ia se fazer aí? Trabalho de doutrina e crítica da sua praxis como formação. Ou seja, a psicanálise pura era teoria de doutrina, ou seja, trabalho de doutrina, teoria, doutrina, e crítica da sua praxis como formação, a partir de encontrar os meios para um confronto contínuo entre os didatas e os candidatos. Se você me conta alguma instituição analítica que tem um trabalho contínuo, de um confronto contínuo entre analistas e candidatos, por favor me conta, eu não conheço. Confronto contínuo? Eu não conheço. Mas Lacan cria o passe. Eu estou protegido, viu? Estou com uma companhia de pipoca, olha assim, pipoca, então... Tranquilo, posso falar isso. Diga. Aí, pega aqui para... Lacan, para esse confronto contínuo, criou o dispositivo do passe. O dispositivo do passe de Lacan é para produzir esse trabalho de doutrina, essa crítica da formação com praxis e esse confronto contínuo. E Lacan dizia assim, quando criou o passe, disse, é para fazer uma crítica científica. Crítica científica que vise reduzir a miragem que implica a posição do psicanalista. Para isso criou o passe. Justamente para se contrapor às formas iniciáticas. Sim, que era a análise didática. Na psicanálise aplicada, outra sessão, Lacan diz, aí devemos trabalhar numa crítica dos resultados, num exame clínico das nosografias e dos projetos terapêuticos, das casuísticas, ou seja, doutrina do tratamento e suas derivações. Eu não conheço também nenhuma instituição que faça isso.
apresenta casos, a pessoa diz uma coisa, diz outra. Agora, crítica do resultado, não, essa interpretação não está funcionando. Não, com a psicose a gente não está lidando bem. Não, com a neurose, assim, esse tipo de intervenção do gozo assim não vai. As nosografias, será que as nosografias estão bem pensadas assim? Neurose, perversão, psicose. Pronto. Psicose e loucura. Projetos terapêuticos, alguém disputa? Não vejo. Casuística já. Dizem, não, casuística não é conosco, é matemática, é outra coisa. E doutrina do tratamento e suas derivações. Pode fazer um trabalho bem científico, bem sério sobre nossos resultados. E na última sessão se chama Recenseamento do Campo Freudiano e diz: levantamento e censura crítica de tudo o que é oferecido nesse campo, ou seja, no campo psicanalítico. Comentário contínuo de nosso movimento. Atualização dos princípios dos quais a praxis analítica deve receber na ciência seu estatuto, ou seja, articulação com as ciências afins. Eu estou citando a letra. Percebam? Censura crítica, diz Lacan, comentário contínuo de todo o que acontece em nosso campo. Eu estou fazendo essa crítica de nossas instituições. É terrível, se você faz, a gente não faz muito porque pode se ofender. Escreva o teu, eu escrevo o meu, cada um no seu quadrado, mas Lacan propunha que a escola devia fazer um levantamento contínuo e criticar todo o saber que se produz no nosso campo. E, ademais disso, estabelecer uma atualização com os saberes da ciência. Maravilhoso. Bom, até aqui isso, vocês me dirão, como bons analistas que são, quais são as palavras que a gente pode pontuar. Até não é um trabalho muito analítico, mas não importa. Até análise de discurso. Primeira análise de discurso, se poderia dizer. As palavras que Lacan colocou é crítica em todas as secções. Crítica, doutrina, trabalho de doutrina crítica e científico. Aparecem em todas as versões que Lacan propõe. Eu encontro como primeira questão muito similar ao que o programa de abertura propõe. Um trabalho de crítica, um trabalho de pensamento, um trabalho científico, um trabalho de doutrina. Fazer evoluir a teoria psicanalítica. Me parece muito próximo dessa proposta de Lacan. O que não é próximo, já te deixo só, o que me parece que não é próximo é o modo de organização. A gente não está propondo o AME, o AE, as 3 seções, o passe, isso a gente não. Nada mais justo, me parece, porque se essa organização fracassou, para que vamos propor? Né? Por que eu insistir? Não, você pode insistir, mas a gente propõe outra organização que é grupo de pesquisadores com interesses diversos, organizados em torno de um programa de investigação e orientação, e trocar ideias, conceitos e interrogar. Essa é a ordem. Há que ver se funciona. Vamos ver. Sim, Gabriela. Como é que o trabalho de doutrina pode ser crítico? Então, que doutrina e dogma se diferenciam ali nessa proposta? Não entendi. Doutrina e dogma, né? Provavelmente criticando, né? Sim. Essa questão dogmática das instituições. Quando é que dogma e doutrina se diferenciam? Basicamente, me parece que Lacan aqui está utilizando, aí eu não fui buscar, tá Israel aqui, que está na França, pode trazer uma inspiração aí. Eu realmente não tive muito tempo, vacilei aí, não fui buscar qual é a palavra que Lacan está trabalhando e como se traduz, né? Mas doutrina, basicamente também, nós podemos entender a doutrina como um dogma, então a gente poderia falar a doutrina do PT, e dizer, bom, né, adoutrinar, ou a doutrina da fé, e adoutrinar alguém, poderia ser utilizado assim, mas também tem a outra acepção, que é a doutrina em tanto teoria, tanto corpus teórico, para diferenciá-lo da prática. Então, é um corpo teórico, uma doutrina, trabalho de doutrina é trabalho de teoria, de produzir pensamento sobre isso. Então,
E por que Lacan dice doutrina? Porque se lembrem que ele está se opondo à formação analítica com clínicos. Se lembram que eram clínicos sem técnicos mediocres, dizia Lacan, desintelectualizados. Então, trabalho de doutrina necessariamente tem que se intelectualizar. É impossível. Quando alguém vai quando agora que a juventude se sente politizada, o que estão dizendo? Estão adoutrinados, bem, outros estão sendo adoutrinados, mas também estão sendo, justamente no bom sentido, adoutrinados politicamente. Estão sabendo teoria política, estão pensando política. Claro que dizem, não, aqueles são os escravos do PT, não estão entendendo nada, estão lavando a cabeça dos jovens. Bom, pode ter esse viés, mas aqui é científica, a doutrina que propõe Lacan. Então é trabalho de teoria. Sim? A mim me parece que, eu sempre se pode trazer alguma coisa para, que eu disse que ia trazer para vocês, lugares onde vocês podem, se não tem algum interesse muito prévio, ou não sabem por onde pesquisar, a mim me parece que o próprio programa de investigação pode ser pesquisado. E então a gente pode pensar se esse programa de investigação é uma alternativa. Bom, já tem muita gente fazendo isso há 20 anos, então poderiam falar algumas coisas. Mas aqui estamos iniciando, e aqui há muitas pessoas jovens, e também poderia ser para alguém, para nós, como grupo, dizer, será que esse programa é uma alternativa, realmente, para se formar como analista, para, sei lá, para produzir saber? Também poderia ser uma coisa a ser repensada e considerada. No meu último trabalho, eu esboço isso no final, como uma coisa a se fazer, mas eu não fiz. Eu só botei para conversa com os colegas, e ainda ninguém me chamou para dizer nada. Acontece. Mas está aí a proposta de dizer, será que? Porque eu vou ler uma frase de Lacan que eu coloquei nesse trabalho que me parece sumamente interessante para ver como Lacan distingue essa ideia de doutrina, de teoria e praxis. E como Lacan diz que essa instituição tem que ser para pensar teoricamente, não tanto para formar analista. Ele está aqui, autoescola, que dá o carnê de habilitação, que são técnicos, são mediocres, está criticando isso, está chamando para fazer, por exemplo, pensem, teorizem, é isso que está chamando. Eu, como ele disse isso, na página 274 do Discurso na Escola, no texto, diz, meu discurso de Lacan, meu discurso, por haver retido sujeitos que não são preparados para isso, pela experiência da qual ela se autoriza, vou explicar antes de seguir, uma frase longa de Lacan, mas, então, meu discurso de Lacan, por haver retido sujeitos, por haver convocado pessoas a estudar o discurso de Lacan, a seguir a Lacan, sim? Que não são preparados para isso, pela experiência da qual ela se autoriza, ou seja, reteve sujeitos que não são preparados para isso, o quê? Para a psicanálise, sim? Era a época onde os filósofos iam estudar com Lacan, sim? Pesquisadores de todas as correntes, diferentes trajetórias, que faz a convocatória e o programa, sim? Não eram preparados para a psicanálise pela experiência na qual ela se autoriza. Qual é a experiência que ela se autoriza? A análise didática, a formação, o tripé analítico da escola. Então, esses filósofos não estavam se formando nesse tripé. E Lacan disse, bom, meu discurso, por haver retido sujeitos que não são preparados para isso pela experiência analítica, podemos ir, Michele, aqui, ou todos vocês, se quiserem, eu não sou muito formado, mas Lacan disse que seu discurso reteve esses sujeitos e por isso prova, disse Lacan, que aguenta a tarefa de introduzir esses sujeitos ao se constituir por suas exigências lógicas. Ou seja, Lacan está dizendo, meu discurso basta para introduzir esse sujeito na psicanálise, pelas próprias exigências lógicas do discurso. Algo mais ou menos assim. Nós sempre na faculdade de psicologia temos a brincadeira que é, você vem estudar psicologia, mas não vai se curar, não vai se entender sua vida, né? Estudando a psicologia. Você não vai resolver seus problemas. Vai saber alguma coisa de psicologia, né? Sempre essa primeira, isso é o que os professores, quando eu entrava na faculdade, me diziam.
já te estavam vendendo análise, né? Análise pessoal, já macaco velho, mas, sim, você não vai se entender por isso. E Lacan está dizendo o contrário. Lacan diz, ou seja, para ser analista, você tem que se analisar. Sim? Lacan está dizendo, meu discurso, pelas exigências lógicas, prova que introduz sujeitos que não estavam preparados pela experiência. Ou seja, está colocando muita força na exigência lógica. Por isso, muita gente diz, eu não entendo Lacan. Então, aí diríamos, Lacan me parece que suas exigências lógicas não estão introduzindo sujeitos. Né? E eu diria, com essa frase de Lacan, quando eu nunca mais me autorizei a dizer que não entendo Lacan. Até por pudor. Porque eu estaria confessando que não seria psicanalista, ou que não estaria introduzindo na lógica. Eu, não, mas eu tenho muitos anos de clínica, mas muitos anos de... Bom, mas não está entendendo nada. Ou seja, cada um de vocês que me falou, eu não entendo Lacan, estaria me dizendo, não, mas eu faço muito análise. Sim, mas não conseguiu se introduzir nas exigências lógicas. E é interessante porque nosso trabalho para Lacan depois vai ser um trabalho de interpretação de lógica. Há lógica na interpretação analítica. Se nós não entendemos, não podemos introduzir nessa lógica do inconsciente. Mas ele vai muito mais a fundo e diz, o que sugere que aqueles que a dita experiência tenha, ou seja, aqueles que têm a experiência, aquela dita experiência, ou como Lacan, aí a palavra-chave é dita, né? Aquela dita experiência, né? Já estava de saco cheio Lacan com a experiência, né? Aquela dita experiência, nada perderiam em se formar nessas exigências que dele se desprendem, do discurso, as exigências lógicas que dele se desprendem, para restabelecê-las em sua escuta, em seu olhar clínico e, por que não, em suas supervisões. Entendem? Lacan está fazendo um discurso na própria escola dele. Está falando para os membros da escola. E como ele tinha proposto o passe e o confronto contínuo entre não analistas e analistas, os analistas de experiência dita, formados, ficaram putos da vida. E falaram, epa, Lacan, você está dando muita bola a esses jovens que não têm experiência clínica como eu, escuta, olho clínico, supervisão. Você está dando muita bola, eles são novos, não têm experiência. A gente é que sabe com a experiência. E Lacan disse, primeiro que esse discurso com a exigência lógica prova que eles podem se introduzir sim. Ou seja, é uma peitada de Lacan com os próprios membros que estavam disputando a orientação que Lacan queria dar. Lacan disse, trabalho de doutrina, onde todo mundo pode dizer, onde todo mundo discutir, confronto contigo. O passe que os jovens podem fazer. Pode vir à escola e pode não ser analista. Só quero que trabalhem nessas questões. E aí falaram assim, epa, não tem experiência? E me escuta? Isso que peitaram. E Lacan então lhe responde. Meu discurso prova, por exigência lógica, que os introduz na psicanálise da qual se autoriza na experiência, que eles não têm. E diz, e vocês não perderiam nada, Lacan, com toda a sua escuta, com toda a sua coisa, restabelecerla nos discursos lógicos. Ou na lógica do discurso de Lacan. Você entendeu? Mais ou menos a ideia? Um forte para mim. Há que provar, é uma tese de Lacan também, não sei se isso é assim, mas teríamos que ver. E continua peitando Lacan por isso a dissolvió Lacan. Está claro por qué a dissolvió, porque Lacan quería ir por un lado y las personas decían, no. Lacan dice, venha, escreva, produza, trabalhe. A escuta clínica comigo, a supervisão é comigo. Eu tenho muito tempo de clínica. Lacan continua peitando e diz, entrego a eles, aos não analistas, aos que não tinham escuta, aos que não tinham supervisão, aos que não tinham olho clínico, entrego a eles o encargo, entre outras coisas, de destacar como os analistas têm uma produção estagnada. Menopáusica, por que não?
E por que nunca, e pergunta, e por que nunca se viu uma invenção de um jovem na psicanálise? Perceberam? Os caras estavam dizendo, você está dando muita bola ao jovem? E ele disse, entrego sim o encargo aos jovens. Sim, disse Lacan, sim, é isso que estou fazendo. Era uma disputa política forte. Sim, entrego ao jovem. Disse. E mais, disse, entrego porque eu quero que eles, né, se encarguem de destacar porque os analistas, ou seja, vocês, têm uma produção estagnada, menopáusica. E eles perguntam, por que nunca se viu um jovem inventar nada na psicanálise? Não analistas para voltar a ser analistas. O desejo do analista por ser esperado não tem que ser adiado. As pessoas me falaram que não podiam vir aqui porque não tinham o desejo do analista, porque não eram analistas, porque o adiado tem que se formar muito, tem que não sei. Não por ser esperado tem que ser adiado. Não analista para ser analista. Essa era a proposta de Lacan. Super interessante. E nunca se viu um jovem inventar nada. A mim, perante a plateia que eu tenho aqui, essa frase me parece que os interpela. Né? Como que não se vê um jovem? Eu sei que você vai me dizer, Martim, ainda não entendi muito da Lacan, vou inventar. Não estou formado, não tenho experiência clínica, né? Cuidado à cobra. Mentira. Eu aprendi isso em São João. Mas e tudo isso, mentira. Me deixem dizer, estou tentando discutir com você que é mentira. Que não é por isso. São desculpas. Mentira. E pensem assim, é porque é muito difícil Lacan. Vocês acreditam que Lacan é tão difícil assim? Sério. Não, que é difícil, mas não, mas assim, não, mas que tão difícil como para que os jovens não possam inventar nada e tenham que esperar até 60 anos para ler outra vez o princípio do prazer. Porque com 60 anos você lê outra vez o princípio do prazer. Então, é nessa conjunção que eu digo, é mais difícil que a matemática. Se vocês todos fizeram, pelo menos na Argentina, a gente faz psicologia porque não tem matemática. Então, é mais difícil Lacan que a matemática? Eu acreditaria que não. Ou pelo menos, é mais difícil que a química, que a física. E os prêmios Nobel da física, da matemática e da química no século XX tinham 30 anos. Não qualquer invenção, eu estou dizendo, prêmio Nobel. Bom, hoje dá prêmio Nobel meio para qualquer um. Mas, e no século XXI já o promédio de 40. Entre 30 e 40. Ou seja que a galera inventa coisas. Por que nós? Não sei a impressão que tem, mas quando eu leio física, eu acho que se eu tenho alguma chance de inventar ou produzir alguma coisa novedosa, acho que tenho mais chance na psicanálise que na física. Pelo menos com o meu coeficiente intelectual. Essa é a impressão que eu tenho. Bom, então, dito isso, eu quero agora sim dizer qual é a minha tese, que todas as mentiras, toda essa há cobras também, não é tão mentira. Na psicanálise há cobra, na física há cobra também, né? Mas bom, mas, bem, nada, pula e segue a roda, não é? Faz assim. Bom, para mim, então, a tese e o problema que eu proponho é que essa inibição, todas essas desculpas que se dão, são inibições, sim? Todas essas incompreensões que se apresentam são inibições, que essas inibições não estão, então, determinadas exclusivamente pela dificuldade da tarefa que existe, mas nem pela coeficiente intelectual individual de cada um de vocês, senão porque está atrelada a um desejo da instituição psicanalítica de formar técnicos medíocres. Quer dizer, é pelo desejo do outro.
que as pessoas se sentem inibidas. Lacan não disse o desejo esperado adiado. E se é adiado por quem? Pela própria instituição, da própria lógica. Sem técnicos mediocres. Para mim está clara a definição de quem espera produzir sem a instituição. Bom, a psicanálise. Me parece que podemos dizê-lo. Talvez outras disciplinas sejam rejeitem mais esse tipo de intervenção, mas nós sabemos que muito do que lhe passa a um sujeito individualmente é pelo desejo do outro. Desejo desconhecido até por nós. O que estou propondo é neurótico, é dizer, a neurose do psicanalista. Entrar num lugar dizendo, eu não sei, é difícil, preciso que algum comentador de Lacan para poder entendê-lo. Você não faz isso? Me diga algum comentador de Lacan claro para eu poder entender o que ele está dizendo de tal coisa. Comprar a leitura de alguém mas porque você já encara que eu não vou entender. É difícil. Bom. E então o que eu queria propor que essa leitura de Lacan e como isso se continua transmitindo. E isso é o que eu fui buscar na filosofia da ciência para poder pensar. Então a última ideia que trago e a gente conversa. Porque a gente tem que ver, bom, como se dá esse desejo? É o desejo da instituição, tal, há uma relação entre a inibição e os modos de transmissão, mas como é que se dá? Por quê? Como é que se produz esses sem técnicos mediocres ou isso? Então, me parece que uma ideia bacana de entender é que, e aí se articula com a apresentação anterior sobre a psicanálise e como vocação científica, é que, por exemplo, há uma discussão que é interessante. É uma descrição que eu vou trazer, não é a última novidade, mas eu acho que é uma ideia que serve, que a gente serve para pensar, depois a gente pode expressar, e não é completa, mas para pensar o problema, me parece que adianta alguma coisa. E é uma discussão que Kuhn tem com Popper, são dois filósofos da ciência, e Kuhn vai tentar diagnosticar melhor o problema de Popper. Porque Popper pensa, dizer, bom, a gente coincide bastante, mas para mim tem outra saída. Popper vai dizer duas coisas, que para ele a ciência vem da tradição pré-socrática da Grécia, da filosofia pré-socrática, que é crítica constante de apresentação de argumentos e contra-argumentos. E que essa é indagações, argumentação lógica, que essa é de onde vem a inspiração científica. E que a ciência progride, o saber científico, além desse contraste entre argumentações, a partir de que se formula uma hipótese, que essa formulação de hipótese pode ser testada, então pode ser refutada ou afirmada, e os experimentos cruciais se constituem para refutar a hipótese. Então, quando se refuta, se avança. Essa é a ideia de Popper, mais ou menos, de ciência. E coloca como pseudociências a astrologia, o marxismo, assim, o paradigma da pseudociência para Popper é a astrologia, o marxismo e a psicanálise. E disse porque essas disciplinas o que fazem é destruir toda a possibilidade de testabilidade de suas hipóteses. Freud. O problema é que você tem um desejo pela sua mãe. É verdade, Freud. E por isso tinha paralisada a perna. Pronto, reconheceu o desejo pela seu pai incestuoso. Pronto, anda, levanta e anda. Tá? Já está curada. Né? Dizia, né? E saber... Se curou, Freud dizia, ok, é por isso o desejo incestuoso comprovado. Agora, se você lhe dizia que não, e não se curava, ele dizia, então resiste. Hoje já não falamos resiste, falamos, né, o pós-lacanismo, muito gozo. Está gozando demais. Qual é resistente? Então, Popper disse, bom, então não tem como testá-la, é uma coisa ou é outra, sempre tem razão, sempre é hipótese. Eu disse, bom, tem um problema. A própria pseudociência. Já Kuhn disse, espera isso é verdade, está, mas não é o fundamental, dizia Kuhn.
Porque é verdade que muitas ciências, ou pseudociências, não formulam as hipóteses suficientemente claras, nem querem testá-las, mas isso não quer dizer que não sejam científicas ou que não possam evoluir para a ciência, porque muitas vezes essas hipóteses não são testáveis. Então, essa é a primeira observação que ele disse, e ele coloca muito mais o acento sobre a tradição. Quer dizer, tem isso, mas o que mais vale para o avanço científico, para a questão de ser uma ciência ou não, é a tradição da comunidade. O que ela faz? E ele disse, e basicamente divide que há tradições em relação ao saber que se preocupam por resolver problemas e enigmas e outras não se preocupam por resolver problemas e enigmas. E ele diz, então, que essa é uma distinção, é o próprio da ciência, já não como Kuhn falava, não como Popper falava, que era a crítica constante, ou o contra-argumento. Dizer, o que diferencia a ciência é a constituição de um problema, a formulação de um problema e toda uma comunidade tentar solucioná-lo. E aí se quer distinguir um pouco, também está da hipótese, mas ele quer iluminar outro aspecto. E esse é o aspecto que eu vou trazer para pensar nossa comunidade. Então, Kuhn faz duas diferenças com isso que são interessantes. Coloca a astronomia e a astrologia. E diz, não é um problema do saber que se tenta acessar. Porque, por exemplo, ele diz, a astrologia está certa, que as estrelas, em última instância, determinam o comportamento humano. Não é um problema. O que passa é que a astrologia formula hipóteses, mas depois sua comunidade de astrólogos não se preocupam se falham ou não falham, se aquele outro astrólogo que sai no jornal errou, não faz uma casuística de quanto erra, de quanto se aproxima, então não evolui. Diz, bom, a gente diz, depois, se mais ou menos em novembro você vai ter trabalho, não vai ter trabalho, ou se vai... a gente não sabe, não vai buscar o problema. Onde errou? Será que jogou o búzio errado? Será que esse dia, sabe? Não se preocupa. No seu lugar, a astronomia se preocupa, formula uma hipótese e quando não funciona ou não encontra e tem um problema, vai buscar. Diz, será que será um problema dos dados que a gente está lendo? Temos que ter mais dados, porque com esses dados não está dando. Será que é um problema dos instrumentos para poder medir? Ou será um problema teórico de nossos conceitos para poder entender a realidade? Pronto, formulados os problemas, trabalham em função disso, essa é a diferença que ele quer iluminar. E coloca também outra diferença entre ciência e não ciência, que é, e como avança a ciência, que são os ofícios. E diz, a engenharia, não qualquer ofício, a engenharia, a medicina do século XIX e a psicanálise contemporânea, 1980, a nossa, sim? São provas de que são um ofício. Se comportam como pseudociências, mas se comportam como ofícios. E qual é o interessante do ofício? Qual é o diferencial? É que usam a teoria apenas para dar uma base coerente à prática. Utilizam a sua teoria apenas para poder ditar regras de ofício, conselhos ao médico de Freud, digamos, como se deve proceder. Que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu vou saber a teoria para saber como aplico. Técnicos, lembra? Técnicos medíocres de Lacan. Eu vou saber uma teoria para poder saber como faço na clínica. Se fosse um médico, se opero assim, se tiro daqui, se tem tal coisa, faz outra, se diz uma coisa, eu tenho que falar.
regras de ofício. Eu sei a teoria, os engenheiros sabem sua teoria para poder ver que a ponte não caia, que se tem uma estrutura que balança, como compensá-la. Utilizam a teoria para isso. Regras práticas. Dice, nada dessas ofícios evoluem para problemas teóricos ou incógnitas a solucionar. Então não evoluem como ciência. A engenharia, a medicina do século XIX não evoluiu para a ciência porque se não tinha problemas. Ele diz, embora tivessem os médicos do século XIX, embora tivessem regras para aplicar, não tinham enigmas para resolver e por conseguinte não praticavam ciência. Sim? Entendeu? Então, se nossa teoria não nos produz enigmas, teoria analítica não poderíamos produzir. Não regra para aplicar. Bom, então o que eu quero dizer com essas ideias? Eu quero dizer que e tentar atualizar o diagnóstico de Lacan, essa é uma parte da minha ousadia, proponho a debate com vocês, que nossa comunidade se comporta dessa maneira. Antes de entrar na nossa comunidade, um dado fundamental que me esqueci de contar. O que ele diz? Que o cientista se forma no que ele chama ciência normal. Ele distingue ciência normal e ciência extraordinária. Então, a ciência normal é onde você se forma. Tem uma teoria, tem os problemas do campo e você forma aos cientistas para quê? Para saberem a teoria e para resolverem os problemas com essa teoria. Sim? Temos um problema, temos a teoria do Big Bang e temos um monte de problemas que ainda não são, enigmas que ainda não são explicáveis. Tem outros que sim, mas tem um monte que não. Então tem um monte de cientistas que aprenderam a teoria do Big Bang e que estão trabalhando sobre os problemas. Onde, puxa, mas como pode ser que isso não fecha? Estão trabalhando. E que diz que no período de ciência normal, que é o maior período da ciência, os cientistas tentam formular, sobretudo os maiores cientistas, mais destacados, formular hipóteses e condições de estabilidades para solucionar esses problemas. Sim, tentam fazer teoria, resolver problemas e dizer, o que acontece é que aquela estrela, não sei o quê, é isso. Dice, e o que acontece no período de ciência normal, que se isso falha, quer dizer que se a formulação da solução do problema do cientista falha, nunca se coloca em questão a teoria. Quem falha é o cientista. Quando diz, o culpado é o cientista. Quando ele formula uma hipótese para resolver um problema e falha, ou tem sucesso, recai no indivíduo ou na comunidade de científicos que estão fazendo isso. Nunca se discute a teoria. Diz, agora, no período de ciência extraordinária, que aí sim acontece que, o contrário, já não se discute o cientista. Se não se diz, olha, se já fracassaram um monte, e gente bacana, gente super interessante, inteligente, e já provaram de tudo, e não solucionam, dizem, aí pensa, será que a teoria está errada? Ou alguma coisa que a gente tenha que ver na teoria? E aí ele chama isso de ciência extraordinária, de crises, revoluções de paradigmas, onde se colocam em questão todas as bases teóricas e se começa a ter uma rivalidade de argumento e contra-argumento, agora sim, como dizia Kuhn, sobre as diferentes teorias que há no campo. Você entende? E isso se produz em alguns momentos. Segundo Kuhn, há que ver se essa descrição é tão exata, se a gente pode... Eu vou trazer isso para nosso campo. Agora, Kuhn me dá uma saída boa, porque ele diz assim, que isso, ele diz, bom, e quando se dá essa crise? Quando se passa? O exemplo típico é o ptolomaico e o copernicano. Quando Ptolomeu estava a teoria ptolomaica, tinha um monte de produções científicas, de cientistas, tentando provar a teoria de Ptolomaica e tentando provar solucionar os problemas do mundo com a teoria de Ptolomeu. Sim? Que a Terra era o centro do universo, o centro do sistema solar. Sim?
e que o que girava era o Sol, a Terra. Essa era a teoria. Se tentava provar. Claro, havia muitas coisas que não davam. Mas ninguém dizia, Ptolomeu está errado. Aí ele dizia, puxa, outra vez fracassei. E ia o cientista e tentava outra vez. Se vocês não querem ler, tem um livro que eu passei para vocês, que podem ler um monte de experiências assim, mas basta ler o filme, basta assistir o filme Ágora. Aí está super claro. A primeira cientista feminina tentando descobrir como a teoria de Ptolomaico se aplicava a diferentes coisas e nunca questionava, até que num ponto ela disse, não será que está enganado Ptolomaico? E o cara de lá disse, peraí, como vai estar enganado? Porque ainda tinha que testar as coisas. Agora, quando chega Copérnico diz, já testaram um monte de coisa, Ptolomeu está errado. E se a gente pensa que é o contrário, que a Terra é que gira no Sol, ao redor do Sol, e aí começa. Crise. E aí os cientistas tinham que escolher entre teorias rivais. Então tinha os ptolomaicos, tinha os copernicanos, tentando produzir sobre isso. Sim? Você entende? Nós poderíamos dizer os freudianos, os lacanianos, teria crise, mas não. Retorno a Freud e lacanianos, se acabou essa ideia. Mas com essa ideia, o que eu quero dizer é que me parece que nossa comunidade, e essa é a proposta que eu trago para debater, além do que trouxe como comentário do programa, é que faz de nossa teoria regras, porque presa exclusivamente a clínica, quando Lacan dizia que teria que se fazer um trabalho de doutrina, e dizia, formamos analistas para a clínica, então presa, sobretudo, que uma teoria é aplicável a formações, e não só, como dizia Popper, não testa as hipóteses, não só não faz isso, não só, como dizia Lacan, não faz casuística, não faz revisão de casos, não faz crítica, não só não faz isso, sino que apaga, olha para outro lado, os fracassos reiterados dos cientistas ou das personalidades mais destacadas do nosso campo. Porque quando você fracassa, diria Kuhn, aí que você começa a ver a teoria. Para ver a teoria, você tem que ver que as pessoas fracassam. Então, me parece que nossa comunidade diz não fracassaram quando Freud praticamente não disse fracassei, mas estava totalmente insatisfeito com a produção que ele tinha, porque disse ainda não dá conta de tudo, quando Lacan explicitamente disse fracassei. E quando as maiores personalidades de nossa comunidade fracassaram também. Israel está lá na Terra, não vou lhe dizer que ele fala isso lá para ele não comprar briga, mas os analistas lá, onde, por exemplo, temos o analista mais destacado do mundo, depois de Lacan, que é Miller, não é? E é francês, e tem a quantidade de discípulos. E na França, por exemplo, os analistas não podem atender autistas. Foram proibidos de atender autistas há pouco tempo. Porque disseram que é uma teoria e uma prática que não produz efeitos. Eu leio isso como um fracasso rotundo. Se você diz que pode atender e a comunidade toda te diz que você não pode atender, eu vejo um fracasso francês. Fracasso do psicanalista. Bom, e aí o referente Miller, tem outros, né? Mas parece que não, que o problema é que a neurociência é terrível, que o governo francês é maldoso, que também é, mas, bom, mas isso não seria um fracasso? Que nada de mal, se os cientistas fracassam. E justamente porque fracassam, às vezes permite ver a teoria e dizer, puxa, será que o que estamos dizendo é? Por exemplo, a ideia de que, por que fracassam, sobretudo na França, porque o grupo de pais e mães, sobretudo, que fez mais força, porque tem os dois lados. Por um lado, a neurociência, que diz que o que você faz não é científico, não tem resultados, não prova isso, e os autistas têm um problema neurológico, da neurônio, então, esse é por um lado.
E por outro lado, eram os pais dos autistas que diziam: meu filho tem um problema, e vocês dizem que isso é problema da mãe ou do pai, do Édipo, e não sei o quê, e dizem: nós não temos nada a ver, nasceu assim. O qual, escute teoria aí também. Bom, fracasso. Então, não vemos isso, não dizemos isso, então nunca se vê a teoria. Então, o que se faz nesse lugar? Aí onde me parece que é a operação sacana que Lacan identifica com que o desejo do analista se adia, que o desejo de produzir sem técnicos medíocres. O que se faz? Formação, mais formação, mais formação. E o problema é o analista que tem que se analisar, que tem que supervisionar, que tem que fazer, que tem que não sei o quê. Não digo que não seja legal fazer isso, que não tem que se formar, não estou dizendo isso. Digo que a saída para o problema é: você não entende Lacan, Lacan é difícil, tem que fazer grupo de estudo, tem que ler, tem que fazer um curso de fulano, tem que se formar. Depois de 30 anos, aí você vai entender alguma coisa. Então, assim, não se reconhece o próprio fracasso, não se vê que o problema é teórico, e se passa isso para o eslabão mais fraco, que é aquele que está se formando, e apenas o que se diz da teoria é que Lacan era difícil, o qual outra vez se coloca numa pessoa, não na teoria. Não se tem algum fracasso de como estamos trabalhando, lendo a teoria, se há que produzir. Bom, a tudo isso, eu entendo, o programa de apertura, modo de funcionamento, tenta propor uma alternativa. A isso é o que se diz mestre e aluno, porque mestre e aluno me parecia muito condensado, muito resumido. Mas bom, pronto, a gente conversa.